Olá, pessoal, estou de volta aqui na live. Conversei com a nossa convidada, ela disse que o Insta está bloqueando ela, não está permitindo que ela entre. Então, Instagram, por favor, nos ajude, esse assunto é muito importante. Nós precisamos falar a respeito. Rafa, vamos ver, Kátia, se agora nós conseguimos. Oi, Kátia, está me ouvindo? Gideão, meu esposo, Rafa, um beijo. Eu acho que a Kati não conseguiu de novo. O Instagram está realmente impedindo ela de entrar. Vamos tentar mais uma vez. Ah, agora eu te vi, hein? Deu certo. Deu Fala alguma certo? coisa. Deu certo. Tudo É bem, isso aí, Ingrid? tem que tentar, né? Não tem jeito, tem que tentar. Sim. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que já entrou aqui. Olha, a Rafinha é uma super amiga minha lá de Goiás. É isso, né, Rafa? Eu sempre confundo. É de Anápolis. Me manda aí, Rafa, para não falar errado. Gideão, meu esposo, tá aqui. Meu sogro tá aqui. Meu amigo Anderson, um abraço. Muito tempo. Mas então vamos lá. Kátia, eu estava falando no começo da live que esse assunto é um assunto muito pesado, é um assunto que merece todo o respeito, porque ele precisa ser tratado, né? É Porque muitas verdade. pessoas que assim, num primeiro momento, quando se fala assim, violência doméstica, as pessoas pensam só na agressão física, né? Naquele ato de bater, que a mulher apanha, ou até mesmo agressões bem severas, a morte, como nós vemos, mas a violência doméstica, ela tem vários desdobramentos, né? Até mesmo violência da agressão patrimonial. Então, esse tema é muito legal, é muito necessário falar sobre isso, para que todo mundo tenha um conhecimento dessas agressões, né, que a mulher pode vir a sofrer e, de alguma forma, se estiver passando por isso, buscar ajuda. Então, antes de mais nada, antes de entrar no tema, já deu tudo certo, graças a Deus. É. Eu queria apresentar a minha convidada, gente. Ela é muito especial. Eu estou muito agradecida. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, Kate, de verdade. E eu tenho acompanhado o seu trabalho e, assim, cada vez mais me envolvido mais na sua causa, assim, no que você vem trabalhando, porque é com excelência. E nessa parte de ajudar a mulher, né? Você é a pessoa mais indicada para estar aqui Ai, falando para a Ingrid. gente. Então, só tenho que te agradecer mesmo pelo convite. Então, eu queria apresentar a Cati para vocês, galera. Cati Costa, ela é coach em gestão de negócios, especialista em gestão pública e política, palestrante, vice-presidente da Executiva Municipal de São Paulo, do Partido da Mulher Brasileira, PMB. É isso, né? Falei certinho. Muito legal. E eu sempre peço para os meus convidados para falar uma frase que inspira a pessoa, né? E olha só que linda a frase dela. Não tenha medo de quebrar padrões. Peraí, deixa eu falar direito. Não tenha medo de quebrar padrões. Seja a sua própria revolução. E é muito bom. É muito bom até mesmo porque se encaixa no que nós vamos falar hoje. Não tenha medo de quebrar padrões, né? Então, Kate, muito obrigada mais uma vez pelo seu convite. E eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da sua história e fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, Ingrid, eu que quero agradecer imensamente o convite. É uma honra estar aqui com você nessa noite, com seus convidados aqui. Bom, eu acho que eu dispenso um pouquinho de apresentação, né? Que você já me apresentou um pouquinho, mas vamos lá. Faz 15 anos, né, que eu atuo na área. E eu venho aí de um berço evangélico, né? Meus pais Legal. eram pastores, meu pai já falecido. Então, desde muito pequena, desde muito jovem, eu sempre fui engajada principalmente nessa defesa, na luta pelos direitos das mulheres e por inclusão social, né? Então, Legal. eu sou uma ativista aí em projetos sociais, sempre na luta pelas mulheres e também aí nessa luta por inclusão social. E esse tema, a violência contra a mulher, a violência doméstica, é algo que realmente me comove, né? Eu digo que a maior pandemia que nós temos vivido nos últimos tempos é justamente essa, né? A violência contra a mulher.
que cada dia mais vem crescendo assustadoramente, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, né? Sim, é Então, verdade. quanto mais nós falarmos, quanto mais nós podemos empoderar essas mulheres, eu acho que esse número de vítimas irá diminuir. Sim, é interessante, Kate, porque, como eu falei, muitas mulheres passam por isso, elas nem sabem que estão sendo vítima da violência doméstica, né? Então, define pra gente, assim, um conceito de violência doméstica. Então, de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, Ingrid, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer agressão, qualquer ação, né, contra a mulher. Então, assim, ela vai muito da violência física, da violência sexual, do dano psicológico, do dano moral, do patrimonial, né? Então, a agressão contra a mulher, a agressão doméstica, não é simplesmente você chegar lá e agredir uma mulher, dar um tapa, dar um soco, um empurrão, nada disso. Tem vários outros conceitos também, né? Sim. A gente vê que muitas mulheres hoje em dia elas são abusadas sexualmente, elas são abusadas patrimonialmente, elas são violentadas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Eu acho que claro que o abuso físico, a agressão física, ela é muito pesada, né? Mas tem homens que agridem as suas mulheres aqui, ó, no emocional, no psicológico. E isso vai mexendo com a autoestima da mulher, né? Principalmente com a autoestima. E veja, a violência doméstica, ela não destrói só a mulher, ela destrói uma família, um lar inteiro, né? Sim, é Então, verdade. esse é o conceito. É muito interessante você falar, porque assim, nós vemos muito no noticiário essas notícias pesadas, né? Uma mulher que foi morta pelo ex-marido, agredida, e realmente isso é uma coisa muito séria. E assim, no meu ponto de vista, Kat, é muito difícil lidar com essas situações, porque lá no dia a dia, sabe, quando começa lá os primeiros sinais, os primeiros movimentos de um relacionamento abusivo, a mulher muitas vezes ela vai se deixando levar, muitas vezes se sentindo culpada por aquilo que está acontecendo, né? Tem muita mulher que ouve, você não consegue dar conta da casa, você não presta para isso, você é isso, você é aquilo, e ela vai se sentindo realmente aquilo e não entende, não consegue perceber, né? Que é um Por relacionamento isso, abusivo. por isso que é importante as mulheres perceberem os primeiros sinais de abuso. Aí muitas perguntas, Kate, como que começa? Como é que eu identifico? Legal. O Uhum. primeiro sinal de abuso, né, que a mulher está sendo vítima de um abuso, né, de uma violência, é a humilhação, é o xingamento e é mexer Nossa, com a sua autoestima. Então, assim, as agressões como humilhação, a desvalorização moral, o deboche público, né, em relação à mulher, tudo isso consta como violência emocional, né? Então, assim, às vezes, no calor de uma emoção, a primeira coisa que o homem fala para uma mulher, você é louca, né? E interessante. ali a mulher já começa a se sentir emocionalmente, psicologicamente agredida. E ele fala isso com tanta ênfase que a mulher acaba achando realmente que ela é culpada de todo aquele cenário. Então, isso é um sinal de violência. Já são sinais de violência, né? Outro sinal importante que a mulher tem que prestar bastante atenção é quando esse homem começa a tirar a liberdade de crença dela. Ah, como assim, Nossa, cara? que interessante. Como assim, né? É aquele homem que começa a restringir a opção religiosa da mulher, né? Então, exemplo, você é evangélica, o seu marido, o seu companheiro, ele exige que você se torne uma pessoa católica. Você é católico, seu companheiro exige que você vire espírita. E assim vai. Ele quer sempre dominar a situação. Ele impõe para você o que realmente você tem que ser. Ele não te dá essa opção de escolha, né? E assim a Interessante. gente tem que ficar muito atenta a esses tipos de sinais, né? Fazer com que a mulher ache que está ficando louca, né? Que é um dos principais que eu tinha falado. Controlar e oprimir a mulher. Tem muitas mulheres oprimidas Sim, aí, verdade. gente. Tem muitas mulheres que são controladas. Aquele homem que não deixa a mulher, que depois que casa, principalmente isso acontece depois que casa, não deixa a mulher trabalhar,
não deixa a mulher estudar, acha que a mulher tem que ficar em casa só lavando, passando, cozinhando e cuidando, né, dos filhos, né? Quando começa a namorar, né? Porque é aquela coisa, né? Quando é início de namoro é tudo muito lindo, né? Tudo Uhum. muito maravilhoso. Passa um mês, 2 meses, ele começa a dar esses sinais de abuso, né? Você não vai sair com seus amigos, né? Começa a restringir suas amizades, começa a controlar o seu tempo no celular, o seu tempo com a família. Então, tudo isso são sinais, né, que potencializam aí um possível agressor. E além, claro, de expor a vida íntima, né? Porque tem homens que fazem isso com a sua mulher, com a sua companheira. Acaba Sim. expondo a vida íntima do casal para os amigos, principalmente para os amigos, né? Para os amigos, para familiares, nas redes sociais. Então, assim, tem que ficar muito atento a esses tipos de sinais, né? Outro sinal importante que eu falo muito é quando, no calor de uma discussão, né, o homem chega, segura a mulher pelos braços, empurra, puxa pelos cabelos, aí já começa a ser toda aquela situação de sinais de agressão física e mostra o quanto aquele homem pode ser realmente muito violento. Falando nisso, assim, o que que você define pra gente, Cat, sobre o perfil do agressor? Assim, eu sei que não tem como definir, né, e desenhar perfeitamente, mas assim, algum perfil, algumas características que de repente a mulher lá no início do namoro já pode perceber que ela tá entrando numa roubada. O que que você pode fazer para falar pra gente? Então, Ingrid, é complicado, porque pesquisas recentes mostram que o agressor ele tem um padrão extremamente social. Acredita? Acredito. Eu acredito. Na maioria dos casos, né, esse agressor é um homem normal. Então, ele tem uma vida social, ele é um bom profissional, ele é um bom filho, ele é um bom irmão, né? Mas eu costumo dizer muito que, assim, a mãe, a irmã, a sobrinha, o primo, o amigo, não conhece o homem como homem, Interessante. né? Quando você está no relacionamento, só quem conhece aquela pessoa, tanto como homem quanto mulher, é quem realmente está vivendo esse relacionamento, É né? verdade. Eu acho que Eu também tem tenho, uma. é aquela coisa, né? Eu tenho uma visão de fora desse relacionamento, mas realmente quem sabe quem é um, quem é outro, é quem está dentro desse relacionamento. Então, essa pesquisa ela é Sim. muito interessante. Depois, até para quem quiser verificar, é só acessar lá no Google pelo G1, pelo UOL, que a pesquisa ela tá lá disponível para consulta. E ela fala justamente isso, que o agressor em potencial, ele tem uma vida social normal, comum, como qualquer ser humano. Então, você nunca vai imaginar que aquele homem é um agressor, né? Por isso que muitas vezes tem mulheres que chegam e falam, poxa, meu marido, eu apanhei do meu marido me xingou, meu marido fez isso, e muita gente fala, não, eu não acredito. Mas fulano era tão bom homem, fulano era tão isso, mas é Ela deve porque ter feito alguma coisa, né? exatamente. Já fala isso, ela deve ter feito alguma coisa. Não, e esse é o grande problema, é o X da questão, porque as mulheres, elas se sentem, muita gente fala assim, por que a mulher não denuncia? Ah, você apanhou do seu marido, por que você não foi lá e não denunciou? Porque a primeira coisa, o constrangimento, né? Sim, Tem mulheres sim. que se sentem constrangidas porque têm certeza que não vão ser acolhidas por aquelas pessoas que realmente deveriam acolher. Né? Esse pré-julgamento que a sociedade, que a própria família, o seu rol de amizades faz é muito complicado. Né? Sim. Então, assim, muitas vezes a mulher deixa de fazer a sua denúncia e se sujeita a viver esse ciclo vicioso de humilhações, de agressões, por conta do pré-julgamento da sociedade. E isso é muito triste. Sim, eu vejo também assim que para o agressor é uma opinião pessoal minha, eu respeito opiniões contrárias, mas para o agressor é interessante ele ser bem-quisto na sociedade, ser o amado pelos parentes, pelos amigos, aquela pessoa companheira que está sempre Exatamente. disposta a ajudar. Porque ele tendo esse perfil, vai ser muito mais difícil as pessoas acreditarem na mulher, né? Que olha, ele me agride, olha, ele me Verdade. bate, nossa, mas ele me ajuda tanto no dia a dia, ele não seria capaz. Mas eu acho que é justamente uma máscara, né, uma proteção que ele usa ali no dia a dia para até mesmo conseguir, de alguma forma, diminuir a possibilidade da mulher
né, de ter coragem de enfrentar tudo isso, de pensar, alguém vai acreditar em mim, E você né? sabe, Então, Ingrid, que eu tenho recebido, desde quando eu comecei a tratar, abordar esse tema da violência contra a mulher, eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente de mulheres evangélicas. sim, Porque a maioria sim, dos homens, assim, é claro que a gente não pode generalizar e a gente não está aqui fazendo isso, né? Mas é importante a gente falar, né? A uhum, maioria dos homens que hoje agridem suas mulheres estão dentro de algum templo evangélico. Eles fazem parte de alguma religião, né? E é sim, justamente isso que você falou. Eles vestem uma máscara, né? Então eles se comportam como bom, né? O bom, aquele homem bom, perfeito, santo, sem defeitos, né? Aquele homem que a sua amiga olha e fala assim: puxa vida, como eu queria ter um homem desse, né, do meu lado. Mas na realidade, dentro de casa, ele trata a sua mulher como se fosse algo dele, uma posse. um objeto, Um né? objeto, exatamente. Você é minha e você vai fazer o que eu bem entender, o que eu quiser. E isso é muito perigoso, né? Porque muitas das vezes, né, e na maioria dos casos, a violência doméstica, a gente sabe, e isso é estatísticas, infelizmente comprovado, que termina, né, com a morte da mulher, né, com uma destruição então Enfim, total de vidas, porque acaba destruindo não só a vida da mulher, mas como a vida daquele agressor também, né? Então, assim, sim. sem contar quando tem filhos, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta e sempre que possível orientar as mulheres para que fiquem atentas a esses sinais e consigam sair desse ciclo vicioso, esse algo tão, esse mal tão terrível para a sociedade. Sim, olha, tem um comentário muito legal aqui da Cris. Cris, um beijo, Um viu? beijo, Ela Cris. fala assim: o agressor, na verdade, é uma pessoa fraca mentalmente. Não domina suas emoções e sua mente. Aí descarrega na mulher por ser mais sensível, né? Tem um outro comentário da Digelaine Alves. Um beijo, Digelaine. O Beijo, agressor Gelaine. sempre coloca em dúvida a verdade da mulher. Estes têm desvio de personalidade. Isso aqui que ela falou é muito forte também, porque a gente vai falar um pouquinho mais a fundo durante a live, mas é interessante como a mulher passa a acreditar que ela é tudo aquilo que o homem fala e de alguma forma ela fica totalmente dependente dele porque ela não é nada e ele é tudo, né? Pois Então é. isso Mas sabe o que é isso também? É aquela coisa que a gente costuma dizer, né? A paixão, né? E o é interessante. agressor, ele é assim, né? Porque tem fases, né? É aquela, começa assim, na discussão, né? Aquele momento tenso. Aí vem para as vias de fato, depois vem o perdão. Então, o agressor, ele vive nesse ciclo. Então, ele agride a sua companheira, não, ele provoca a sua companheira, então você é louco, você é aquilo outro. Aí vem para as vias de fatos, para a parte para agressão, e depois ele vem sempre como bom moço arrependido. Me desculpa, eu só fiz isso porque você agiu assim, eu fiz isso porque eu estava com ciúmes de você, eu fiz isso, quer dizer, sempre colocando a mulher no papel de culpada, né? E a mulher, realmente, ela é muito mais emotiva que o homem, né? Sim, A verdade. mulher, eu digo que a mulher, ela é 100% emoção, né? E o homem não. E o homem, muitas das vezes, se aproveita disso. Né? Então, ele se aproveita desse momento frágil da mulher, dessa fragilidade da mulher, para dominá-la. Aí fica um tempo bom, bonzinho, né? Agradando, e depois começa tudo de novo. E aí que eu falo, é esse ciclo vicioso que a mulher ela tem que se posicionar e se libertar disso. É fácil? Não é. A gente Então, tem acompanhado muitas mulheres aí vítimas de violência doméstica e a gente vê o quão difícil é. O quão difícil é elas se posicionarem diante do problema e tomar uma atitude. eu achei interessante nas pesquisas sobre o assunto um termo que eles usam nessa questão do ciclo da violência doméstica como lua de mel, né? Porque o homem ele começa com todo aquele amor, aí depois ele isola a mulher, ele agride a mulher, aí ele pede desculpa porque foi culpa dela que ele bateu, aí eu Sim, bati porque você me deixou nervoso. E aí ele faz uma lua de mel, aí reconcilia, é aquele amor todo. Dá um tempinho, 2 dias, uma semana, acontece tudo de novo. Agride de novo, a culpa dela de novo. Então, é um ciclo, né? Que a mulher não consegue sair, porque ela se vive presa ali pelo amor, pela paixão,
por ela estar se achando inferior ao homem, né? Uhum. Como que eu posso definir isso? Cada vez ela se acha menos que ele e como se aquilo fosse tudo na vida dela, né? Tem um outro É. comentário da Cris que ela fala assim, ó, aí as mulheres acham que é coisa do inimigo e querem apenas orar e não agem, não denunciam e ficam anos e anos sofrendo na mão desses homens mau caráter, disfarçados de crentes. Gente, esse comentário é muito sério, porque é uma É. realidade muito forte. Eu pretendo fazer uma live, até dando um spoiler aqui, sobre submissão feminina conforme a Bíblia. Mas porque eu vejo essa necessidade das mulheres conseguirem separar essa questão de casamento, de tudo que Deus nos permitiu viver e nos deu como presente, que é o casamento, a uma vida dessa de escravidão, né? Essa Tanto situação de porque não denunciar o marido, não buscar ajuda, é, né? Tanto porque, Ingrid, a própria palavra de Deus fala que os maridos devem amar as suas mulheres, assim como Cristo Sim, amou a sua igreja. Então, em nenhum momento a palavra de Deus diz que maridos maltratai as vossas mulheres. Nada disso. Por isso que eu sou muito enfática quando eu falo o seguinte para as mulheres evangélicas, né, que vêm pedir ajuda. Poxa, eu falei com o meu pastor e o meu pastor mandou eu orar. Meu pastor falou que eu não posso me divorciar. Meu pastor falou que eu não posso denunciar. Denuncie seu pastor também. Ele é cúmplice de um crime. O que você está sendo submetida é um crime, né? Deus não te fez para viver apanhando. Deus não te fez para viver uma vida infeliz. Deus não te fez para que você fosse violentada, para que você tivesse a sua autoestima destruída, né? Deus fez você para que você fosse uma mulher feliz. Então você tem que ser feliz, né? Independente do que o seu pastor, do que a sua igreja, do que a sua religião, do que a sua crença, do que o seu vizinho, a sua família fala, né? Você tem que se amar em primeiro lugar. Então você, mulher, você tem que ver o que é importante para você. Né? E ser violentada desta forma, em todos os sentidos da palavra, seja ela física, emocional, patrimonial, emocional, psicológico, isso não é de Deus. Você pode ter certeza que você, mulher evangélica, que está nos assistindo nesse momento, pode ter certeza que Deus em nenhum momento tem se agradado do seu sofrimento. Você tem que agir também. Deus ele vai fazer a parte dele, mas você também tem que agir. tem um comentário bem legal aqui da Eliana. Um beijo, Eliana, sempre nas minhas lives. Ela colocou assim: ó, estava assistindo esses dias uma mulher casada, descobriu que o marido filmava e tirava fotos dela dormindo, tipo sensuais, para postar. Ela se sentiu super constrangida, foi, pois viu que ele escondia no celular. Não sei se faz parte da agressão física, mas moral. Pode responder, Kátia. Já ia Isso responder. é uma agressão, sim, é uma agressão até sexual e moral, né? Sim. Você ser fotografada sem consentimento, isso é crime. Seja de quem for, seja seu marido, seu filho, sua amiga, sua mãe, seu pai, independente de quem faça isso, sem seu consentimento é crime. Então, assim, essa mulher realmente ela deve denunciar. Imagina o constrangimento que ela deve estar vivendo. Imagina você sendo fotografada pelo seu marido no seu momento ali íntimo, né? Desprevenindo, tendo sua foto aí sendo publicada em grupos de WhatsApp, porque agora virou moda, né, Ingrid? Eu digo que a internet é uma tecnologia, é uma ferramenta muito boa para que a gente possa utilizar e veio aí para ajudar muito, facilitar muito a nossa vida, né? E a nossa vida profissional. Mas ela também veio para destruir. Porque Sim. a internet, né, todo mundo fala que é terra de ninguém. E realmente é isso Não, né? mesmo. Uma vez que você posta alguma coisa lá na internet, fica lá para sempre. Então, eu imagino o constrangimento dessa mulher. Eu oriento, sim, que ela deva denunciar, ela deve procurar uma delegacia especializada em defesa da mulher e fazer essa queixa, essa denúncia. E vamos combinar, né? Separar, né? Porque não tem como você viver com uma pessoa dessa. E é assim que começa, né? Se ele é capaz de filmar ela e publicar as fotos, imagine o que futuramente ele não vai fazer. Principalmente quando ela se negar a algum ato, a algum pedido dele. É interessante, eu vi um depoimento no YouTube de uma influencer, né? Que ela disse que pro marido dela se satisfazer sexualmente, ele tinha que agredi-la.
E aí ela não queria, ela não aceitava, ela não sentia vontade disso, né? Obviamente, só que ele fazia de uma forma com que ela entendesse que assim, que ela só era boa, só era uma mulher boa na relação sexual se ela fosse agredida. E aí ela consentiu isso algumas vezes, eu até fico assim agoniada de falar, né, isso, mas depois que passou essa relação, que ela conseguiu sair desse relacionamento, ela encontrou uma pessoa que namorou esse ex-marido dela e, pasmem, ele tinha feito a mesma coisa com essa pessoa. Essa pessoa mostrou fotos toda roxa, toda machucada, e porque o poder de persuasão, o poder de fazer com que a mulher se ache tão inferior, era tão grande dele, ele era tão superior à mulher dele, que elas se sujeitavam a isso, né? Que Mas sabe uma coisa que absurdo. eu queria trazer, uma discussão aqui, Kátia, eu acho que você pode, né, agregar bastante para a gente nesse assunto, é a questão do porquê que a mulher ela não consegue sair desse relacionamento. Eu queria que Então, vocês comentassem, né, sua opinião sobre isso, porque é uma coisa que muitas vezes quando a gente ouve essas histórias, né, a gente pensa, mas por que que não termina logo? Por que que não sai, né? Qual que é a sua opinião quanto a isso, Kátia? então, um dos fatores é aquilo que eu tinha comentado anteriormente, é o pré-julgamento. Então, a mulher ela se coloca naquela posição, poxa, mas ele é tão bom para os outros, quando eu falar, ninguém vai acreditar, né? Ou a pessoa vai achar que eu sou responsável, que eu sou culpada por isso. Então, o pré-julgamento das pessoas causa esse medo, esse temor na mulher, né? E com isso vem aquele sentimento de vergonha, de humilhação. Outro fator importante é a questão financeira. Muitas mulheres hoje Sim, agredidas, elas dependem financeiramente dos seus companheiros, né? Então elas acabam se sujeitando, vivendo este ciclo vicioso, né, de é verdade. agressões por medo de não ter mais a estabilidade financeira e também um fator importante é com medo de perder a guarda dos seus filhos. Então, Sim, isso é muitas mulheres se sujeitam a isso, né? Devido essas questões. E tem a questão também da religiosidade, né? Que, como eu comentei anteriormente, tem muitas religiões que não permitem o divórcio, né? Divórcio é pecado. Então, tem todos esses três fatores que eu julgo muito importante, é por isso que essas mulheres acabam vivendo nesse ciclo vicioso, né? E é difícil você se libertar disso, né? A mulher, quando ela tá ali vivendo aquele sofrimento, naquela pressão psicológica, naquela pressão emocional, e o agressor, ele é tão, ele é tão, ele é tão inteligente que ele utiliza de todas as armas para consumir o emocional daquela mulher. Então ele fala assim: se sim. você se separar de mim, você não vai ter ninguém. Se você se separar de mim, você não vai arrumar outro homem. Se você se Vai separar de mim, morar você não onde? vai ter mais vida, onde você vai morar, como você vai se sustentar, como é que você vai se alimentar. Então, tudo isso vai causando um peso, um fardo muito grande na vida daquela mulher e ela acaba se sujeitando com medo do futuro. Porque ela começa a se imaginar, se tá ruim com ele, imagina sem ele, né? Sim. Só que ela não para pensar que sem ele a vida dela vai ser extremamente maravilhosa, né? Porque ninguém merece viver apanhando, né? Sim. É interessante também que eu acho que um ponto assim a ser destacado é a questão da dependência emocional. Porque eu visualizo essa mulher, uma mulher muito fraca emocionalmente, não por ser uma pessoa fraca, mas porque ela foi levada, a autoestima dela está lá embaixo, sabe? Mas sabe o que Ela. acontece, o Ingrid? Não te cortando, mas Não, já te sim. cortando. A questão emocional, ela assim, ela tem um peso muito grande, sim, sabe? Mas eu vejo que o peso financeiro, ele É grande, sobrevém ao emocional, é né? grande. Eu também acho. Ele sobrevém ao emocional. Então, assim, é claro que o agressor, ele domina emocionalmente, né, a sua Uhum. companheira. Isso é fato, né? Mas tem muitas mulheres que ela não tem essa dependência emocional. E aí, quando eu falo para você da paixão, porque a paixão, ela cega, né? Porque quando é amor, o amor, o que é o amor? O amor, ele cuida, o amor, ele protege, o amor, ele ampara. A paixão, não. A paixão, ela cega a pessoa, né? E a paixão, Uhum. ela causa essa dependência emocional, assim, 100%, né? Aí a mulher começa a falar, Sim. poxa, mas o que vai ser da minha vida sem esse homem?
né? Ele me bate, mas eu amo ele. Ele me bate, mas ele me ama, né? Então, assim, tem sim essa questão do emocional, mas eu vejo que realmente hoje a questão financeira, ela sobrevém até essa questão emocional. Essa agressão patrimonial, né, que a gente define assim, a questão financeira, é interessante porque eu vi um relato de uma mulher que ela diz o seguinte, que ela tinha um dinheiro guardado, né, que se ela pudesse, de repente, se ela quisesse sair daquele relacionamento, ela poderia sobreviver ali alguns meses com uma certa tranquilidade. E o marido dela, naquele todo aquele conflito, batendo, agredindo, fazendo ela ajoelhar, sabe, se arrastar atrás dela, falou assim para ela: Olha, eu não entendo como você tem tanto dinheiro guardado e sua mãe tá com essa dívida. Eu não entendo como que você tem esse dinheiro guardado e sua mãe com essa dívida. E ele foi trabalhando aquilo na mente dela ao ponto dela desfazer daquele dinheiro. E aí, quando ela se viu, né, que ela se desfez daquele dinheiro, ela estava totalmente dependente. E aí, sabe o que ele fez? Que eu fiquei mais assim horrorizada, que eu não esqueci desse depoimento. Depois que ela não tinha mais dinheiro, ele falou: Tá vendo? Você não serve nem para ter dinheiro, nem para juntar dinheiro você não tem. Então, assim, olha só a situação que a mulher é levada, né? E a forma também que o agressor usa ali parece que consegue dominar o raciocínio, né? Ao ponto da mulher tomar essas atitudes precipitadas e depender totalmente dele, né? Então é muito Mas, assim, forte mas isso. é isso que acontece, né? Aquilo que eu te falei, né, lá no começo dos sinais, esse agressor, ele potencializa a sua vítima dessa forma, né? Então, ele começa a tirar ela de tudo que é ciclo, então, de amizade, Olha, familiar, né? Ele começa a proibi-la de estudar, de trabalhar. Então, se a mulher tem o seu carro, sabe dirigir, ele já começa a tirar, até isso ele começa a tirar dela. Então, você não vai dirigir, eu dirijo, né? Então, começa a impedir que ela continue fazendo as coisas que ela sempre gostou de fazer na vida. Até ele ter o domínio total do emocional dessa mulher. E uma vez dominada emocionalmente, ela vira uma marionete na mão dele. é Né? verdade. E até ela entender que ela está dentro de um relacionamento abusivo, muitas coisas já aconteceram e essa mulher já sofreu horrores. Sim. Nesse mesmo caso que eu tô te falando, Kátia, eu usando isso para complementar mesmo, né? Para a discussão. Mas essa mulher, ela relatou que ela só conseguiu sair desse relacionamento porque um advogado chegou nela e falou assim: Olha, se você se separar, se você se divorciar, você vai estar protegendo o seu marido. Aí ela falou assim: Como assim vou proteger ele? É porque se você deixar ele continuar fazendo essas coisas, ele vai te matar e ele vai acabar com a vida dele. Aí, sabe o que ela fez? Ela saiu do relacionamento. Mas não porque ela sabia que ela era uma vítima, mas porque ela sabia que ele ia acabar com a vida dele se matasse ela. Então, olha só, gente, o extremo que isso pode chegar, né? Mas, Katia, a gente caminhando ali para o fim da live, mas ainda temos um tempo, eu queria muito falar, assim, a pessoa que está precisando de ajuda, que está passando por uma situação dessa, que se reconheceu dentro de um relacionamento abusivo, sendo ele um abuso psicológico, um abuso patrimonial, um abuso emocional, todas essas formas de agressões que nós temos falando, né? Qual que é o primeiro passo? Por onde ela tem que começar para buscar ajuda? Bom, eu acho que o primeiro passo é tomar uma decisão. Né? Eu digo sempre que a gente tem que se posicionar diante do problema. Não adianta essa mulher ela simplesmente querer e não fazer. Né? Ela tem que tomar uma atitude, ela tem que se posicionar. Ela tem que, naquele momento, pensar única e exclusivamente nela, somente nela. E daí sim procurar uma delegacia especializada ao atendimento da mulher e fazer a sua denúncia. Né? Esses dias atrás, até numa live, teve uma pessoa que perguntou assim para mim: Kátia, em briga de marido e mulher, a gente não deve meter a colher? Aí eu até brinquei, falei: não, a gente deve meter a colher, o garfo, a faca, porque a gente não pode ser Legal. conivente a esse tipo de agressão. Né? Quando nós vemos uma mulher sendo agredida, a gente tem que sim ir lá e fazer a nossa denúncia. Tem vários caminhos para a gente fazer essa denúncia, mesmo que seja anônima.
Às vezes, essa mulher que está Sim, dentro dessa agressão, ela não tem forças nem para pegar um telefone para pedir ajuda. Mas se você que está vendo toda essa situação, acompanhando, seja ela uma amiga, um familiar, a sua vizinha, então que você seja a voz dessa mulher, que você pegue o seu telefone, que você ligue para 190, que você ligue para 180 e que você faça a denúncia, mesmo que seja de forma anônima. E você, mulher que tem sofrido, que é vítima dessas agressões e se posicionou diante do problema e falou assim: chega, basta, para mim não dá mais. Procure uma delegacia especializada no atendimento da mulher, faça sua denúncia, ligue para 190, ligue a 180, procure a Defensoria Pública e vá lá que eles estarão toda a assistência a você. Só não permita mais viver neste ciclo, nessa violência, nesse abuso, porque você merece o melhor. muito legal, Kátia. Eu queria que você falasse assim, quais são as principais medidas protetivas que você tem conhecimento em que a mulher pode se valer, né? Nesse momento ali que ela já tomou essa decisão, que procurou uma delegacia ou que procurou ajuda. O que, que tem disponível para ela para se proteger de alguma forma desse agressor? Então, assim que você faz a sua denúncia, né, a justiça ela tem 48 horas para emitir aí uma medida protetiva para essa mulher, né? E retirar esse agressor de dentro da sua casa, né? Então, assim, eu acredito que você, a mulher, deva ir realmente, de fato, à delegacia, na hora que registrar seu boletim de ocorrência, pedir essa medida protetiva, até para que você resguarde aí a sua vida e a vida dos seus filhos, né? E também tem, o Ingrid, algo bem legal, deixa eu falar aqui para você, que é sobre o serviço especializado de atendimento às mulheres, né? Legal. Tem muitas mulheres que às vezes não querem ir para uma delegacia, porque acha que vai ter o constrangimento, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes acontece isso. Mas, assim, você, mulher, que é vítima de violência doméstica, e você não quer ir a uma delegacia, então eu vou deixar um site aqui, ô Ingrid, se você me permitir, Sim, pode que deixar. chama www.spm, então www.s de sapo, p de pato, m de mulher, spm.gov.br. Lá você vai ver as instituições que é chamado de Casa da Mulher Brasileira aqui no município de São Paulo e em todo o país também, que disponibiliza esse atendimento à mulher vítima de violência doméstica. E nessas casas, geralmente, eles dão amparo, tá? Psicológico, social, jurídico, a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, para você, mulher que sofre de violência e acaba se sentindo constrangida em comparecer a uma delegacia e fazer sua denúncia, procure uma dessas casas de atendimento à mulher, que eles com certeza vão te amparar, te receber de braços abertos e dar a você toda a assistência que você precisa. É interessante também ressaltar, Kátia, que a mulher não perde a guarda dos filhos, Não, de né? forma alguma. Buscando essa ajuda. Os filhos Não, também estão protegidos. E, exatamente. inclusive, assim, até a vaga na escola, de repente a mulher precise mudar urgentemente para um outro lugar, né? Para se proteger mesmo, né? Mudar de estado. A vaga dos seus filhos, a matrícula da escola é garantida por meio. É uma forma, né, de medida protetiva isso. Sim, Porque ela garante. E tem mulher também que ela não sai porque não vai ter onde morar. A gente até levantou, né? Essa questão aqui. sim, Mas existe também algumas casas, né? Você pode sim. esclarecer um pouquinho? Então, é o que eu acabei de falar, né? São as casas, né? Os abrigos. Deixa eu abrir aqui para pegar o site novamente. São Ah, nesse centros, mesmo isso, site. são centros especializados, né, de atendimento à mulher, né? Então a mulher pode procurar uma dessas casas, desses centros de atendimento à mulher, e lá eles vão amparar essa mulher e, claro, o seu filho, os seus filhos, né? E lá ela terá todo o atendimento, tanto o amparo que ela precisa, tanto psicológico, quanto social, quanto jurídico. Ela não ficará desamparada de forma alguma. É muito legal porque nós temos visto esse assunto, graças a Deus, tem sido mais falado. E eu entendo que quanto mais tiver lives, quanto mais tiver artigos, depoimentos, né? Pessoas assim muito famosas que já fizeram depoimentos de situações que enfrentavam. Quanto mais se falar, é mais um tijolinho que nós vamos construindo ali de uma proteção, né?
para a mulher. E no seu ponto de vista, qual que é a importância dessa denúncia, sabe, de você procurar ajuda e tentar sair desse ciclo vicioso, a importância disso para a pessoa e para a sociedade? Bom, para a sociedade, primeiramente, é tirar esse agressor, né, do convívio social, né? Eu digo sempre que esse agressor ele precisa, sim, ser responsabilizado juridicamente pelos seus atos, né? É um crime, então ele precisa responder por isso, mas ele também precisa ser tratado, né? Psicologicamente, né? A gente precisa entender quais são os fatores que levam a esse agressor a agir dessa forma. Então, eu acredito que a justiça aí tem que trabalhar em conjunto com essa terapia, com essa assistência psicológica a esse agressor. Porque não adianta você penalizar o seu agressor, colocar ele na cadeia, deixar ele lá um ano, ou às vezes nem preso ele fica, Nem fica tanto, e né? ele volta a ser inserido à sociedade de novo, ele vai se relacionar com uma outra mulher e vai sempre fazer isso. Então, acaba também se tornando um ciclo vicioso na vida desse agressor, né? Então, ele termina com uma mulher aqui, começa com outra, faz a mesma coisa, e a outra faz pior, até chegar no extremo que vem, infelizmente, aí comete um homicídio. Então, esse agressor, ele tem que ser retirado, sim, do convívio da sociedade, ele tem que ser penalizado e ele tem que passar, então, por um tratamento psicológico social e por um curso também, viu, Ingrid? De como aprender a tratar as mulheres. Viu? Eu Ah, acho sim, importante super isso, apoio. né? Eu acho Sim. importantíssimo isso. E para a mulher fazer essa denúncia, eu digo muito que é libertação. Ela se libertar daquele mal, né? Porque como nós falamos anteriormente, mulher nenhuma merece ser tratada com falta de Sim. respeito, com violência, aliás, nenhum ser humano, né? Principalmente a mulher, né? Então, Sim. assim, eu aconselho, o meu conselho, né? Se é que a gente pode aconselhar, mas uma dica aí que fica para essas mulheres é que seja forte, não tenha medo de denunciar. O seu medo potencializa o seu agressor. Hoje você é vítima, amanhã pode ser a sua filha, pode ser sua irmã, pode ser a sua mãe, pode ser sua melhor amiga. Então não se cale jamais. É interessante falar também assim sobre o impacto que essa, não só na vida da mulher, mas em toda uma família, né? Porque ali de repente você vê a criança que presencia o pai batendo na mãe, a mãe sofrendo, vivendo aquelas situações de humilhação, ou então de repente não é uma agressão física, mas é uma agressão psicológica e emocional, e a criança cresce com uma mãe emocionalmente desestabilizada, ou cresce assim, sem respeito nenhum pela mãe, de tanto que ouve, né? O que o pai fala da mãe, cada vez mais palavras pejorativas. Então, olha o impacto que isso traz nessa família, né? E muitas vezes o agressor, ele está repetindo algo que ele já viu. Então, você meio que está levando a criança a repetir esse comportamento. Não que isso vai acontecer, né? Mas eu quero dizer assim, os reflexos que isso traz na sociedade, né? Pela sua experiência que você tem vivido em todos esses anos trabalhando e lutando pela mulher, né? Pelas causas das mulheres, o que você consegue trazer assim sobre esse impacto na sociedade? Então, né? Inclusive, tem até uma pergunta aqui do Rafinha. Ele pergunta assim: ó, onde Ah, nasce um agressor? É criação? Não, não digo que seja muito boa essa pergunta. criação. Nós somos o reflexo dos nossos filhos, né? Então, é muito aquilo que você falou. Esse agressor, a gente é muito fácil a gente julgar, apontar o dedo. É claro que esse agressor ele tem que ser Sim, penalizado, punido, como eu falei, mas a gente também tem que entender o porquê ele é dessa forma, né? Então, além da questão jurídica, ele também tem que ser tratado psicologicamente, emocionalmente. Porque aquilo que você disse agora, e muito bem colocado, esse agressor pode ter sido uma criança que vivenciou isso na vida. E ele carrega consigo os traumas de toda uma sim, infância, né? Essa mulher oprimida, essa mulher com uma autoestima baixa, essa mulher submissa, é o reflexo, o ensinamento que ela teve lá atrás, né? Da mãe, porque ela sempre viu a mãe tão submissa, né? Tão oprimida.
né, vivenciando dentro do casamento com os pais. Então, realmente, tudo isso é reflexo de uma vida, né, que a criança carrega consigo, né? Aqui, ó, a Angel, treinadora, tá concordando aqui, ó, os pais são os espelhos do filho, realmente, aquilo que eu falei. Nós, pais, somos reflexos dos nossos filhos, né? Então, assim, desculpa, nossos filhos é reflexos da gente, porque nós somos os espelhos dos nossos filhos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente ensina aos nossos filhos, com o que a gente mostra para os nossos filhos no dia a dia. E em contrapartida, enquanto mulher, e eu digo isso porque eu tenho uma filha, e a minha filha ela tem 14 anos, a gente, enquanto mulher, a gente tem que orientar os nossos filhos, né? Sim, nossa, Olha, muito bom. filha, não aceite, não aceite qualquer tipo de agressão que seja. E isso em qualquer tipo de relacionamento, seja ele um relacionamento afetivo, seja ele um relacionamento profissional, seja ele uma amizade, jamais deixe que uma pessoa dite para você a forma como você deve agir, como você deve pensar. Eu digo muito à minha filha, não admite nem que numa amizade uma pessoa vire para você e te chame de burra, de idiota, de lesada, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a molecada é meio assim, né? Então, assim, não comece, porque isso você vai potencializando Exatamente. aquela pessoa ser um agressor lá no futuro. E quando eu Sim, digo isso, eu estou falando agora no contexto geral, né? Tanto de homens quanto de mulheres. sim, eu também penso assim, quanto mais você se permite ser agredida dessa forma, num dado momento da sua vida, você passa a acreditar que você pode ser que seja aquilo mesmo. E aí que, na minha opinião, é uma coisa muito grave. Porque É perigoso. você cresce ouvindo da sua mãe ou do seu pai, olha, você é muito ruim nisso daqui. Olha, você é fraco, você não aguenta nada. Olha, você não sei o quê. Você vai criando aquele você é isso, você é aquilo. E quando de repente você chega, conhece alguém que te dá toda a atenção, todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo que você não teve na sua infância, você projeta para essa pessoa todo o carinho que você sempre quis. E aí, de repente, se essa pessoa é um agressor, você se torna cada vez mais dependente, porque aquilo era, no primeiro momento, ele vai te dar o amor, né? Tudo aquilo que Exatamente. você queria, né? Exatamente. E aquilo, Ingrid, a gente tem que ensinar nossas crianças de hoje a ser emocionalmente forte. É o que a Angel colocou aqui, ó. Temos que blindar a mente das nossas crianças. E é Exatamente. verdade, né? Né? Se Temos amar que ser acima de tudo. preparadoras emocionais dos nossos filhos. Ela escreveu, Angel, um beijo, viu? Você é Beijo, maravilhosa. Angel. Né? Então, nós temos que nos amar em primeiro lugar, né? Antes de Sim, amar o seu companheiro, ame-se primeiro, valorize-se primeiro. Eu falo muito para as mulheres: não deixem de estudar, não deixem de trabalhar, não deixe de buscar pelos seus sonhos. Se você tem vontade de ser empreendedora, seja empreendedora. Se você tem vontade de ser atleta, seja o que você quiser ser, mas seja. Não dependa de opinião alheia, principalmente do seu companheiro. Quando nós casamos, quando a gente está num relacionamento, o relacionamento ele tem que vir para agregar, para somar, não para exatamente. É uma diminuir. parceria, né? É uma parceria. Tem uma pessoa que eu conheço, né, que ela me procurou, e ela disse da seguinte forma: olha, Ingrid, o meu casamento era perfeito até eu decidir entrar na faculdade. Foi isso que ela relatou. Enquanto eu estava lá cuidando dos meus filhos, ela falou, enquanto eu estava cuidando dos meus filhos, e cuidando da casa, e cuidando do meu marido, meu casamento era perfeito. Ainda que ela tinha passado por algumas situações com o marido dela, mas não tinha chegado em alguns extremos que chegou depois. Mas quando ela entrou na faculdade, inclusive, era o marido que decidiu ajudar no pagamento da faculdade, mas quando ela entrou na faculdade, tudo mudou. Por quê? Não porque ela adquiriu mais conhecimentos, não, porque para o marido dela, ele começou a enxergar uma pessoa que ele não queria. Ele queria que aquele objeto dele estivesse lá na casa dele o tempo todo, sabe? É Preparado. um homem extremamente inseguro emocionalmente, Sim, né? totalmente, Tem totalmente. homens que é assim, tem homens que acham que só porque a sua mulher está fazendo uma faculdade ou arrumou um emprego melhor ou tem uma, né, um retorno financeiro profissionalmente melhor que o dele,
ele se sente inferior a ela, né? Então, a única forma dele atacá-la e se sentir maior e melhor que ela é justamente isso, é fazendo toda essa violência emocional e psicológica, né? Sim, verdade. Eu chamo de Andy, ó, Cat, nós estamos finalizando, nós estamos finalizando aqui a live. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final aqui para as mulheres, né? Resumindo todo esse assunto que nós trouxemos aqui, que foi incrível, maravilhoso, porque eu vejo assim que da mesma forma que nós podemos identificar no nosso relacionamento algo que não esteja legal e algo que seja abusivo, antes de que aquilo se torne uma coisa grave, nós também podemos ajudar muitas mulheres. E o intuito dessa live é ajudar, é realmente trazer o conhecimento das pessoas de que a violência doméstica, a agressão à mulher, não é só agressão física, tem vários outros tipos de agressão. Então, eu gostaria que você deixasse sua mensagem como uma pessoa que entende muito do assunto e que vive, né, diariamente buscando ali ativamente na resolução dessas situações. Então, pode falar o que você quiser. Então, né, o Ingrid, é o que eu tenho falado sempre, né? É importante que as pessoas lembrem que a violência doméstica não é um fenômeno, né, novo ou Legal. gerado, né, pelo o tal de temido Covid-19, né? Na verdade, trata-se aí de uma desigualdade de gênero que já existia Sim, antes do isolamento social e da quarentena, né? exatamente. Então, você, mulher que se identificou aqui com a nossa live, você, mulher que tem sofrido qualquer tipo de violência, seja ela emocional, física, patrimonial, sexual, moral, que você denuncie. Não tenha medo. Ame-se em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante que você tem na sua vida. A gente só vive uma única vez. Tá? Então denuncia, não tenha medo do que as pessoas vão falar, não tenha medo dos julgamentos, né? Porque ninguém está passando pelo que você está passando. Então, assim, Exatamente. e se você não tiver força, se você precisar de ajuda, nos procure, mande um direct, né, no nosso Instagram, @Kati com Y, KATY, Costa.oficial. Manda lá um direct, a gente vai estar te ajudando com toda certeza. O seu Com certeza. medo, e aí eu volto a dizer que o seu medo potencializa o seu agressor. Então não dê mais poder para que ele destrua a sua vida. Sim. Eu gostaria de finalizar a live falando a frase da Cat, né? Que é: não tenha medo de quebrar padrões. Seja a sua própria revolução. Então, que nós possamos levar essa live. Pessoal, compartilha. Me sigam aí nas redes É sociais, tá isso aí, bom? sigam a Isso. Ingrid. E para quem não conhecia a Cat, segue ela também. E vamos compartilhar esse conhecimento com as mulheres. E não se cale, sabe? Se você de repente está vendo uma amiga sua que está com um relacionamento que dá para perceber tem alguma coisa errada, sabe? Não deixa, mete a colher nessa briga aí desse Isso marido, dessa mesmo. mulher. Mete a colher, não deixa que isso continue, né? Para que não chegue a casos extremos e tão tristes que nós ligamos a TV e nós podemos tomar conhecimento de situações dessa forma, É, né? é isso mesmo, Ingrid. Então, assim, você, mulher vítima de violência, não seja a vítima de amanhã de algo tão fatal, tá? Coloque um Exatamente, fim nesse ciclo antes que este ciclo ponha um fim em você. exatamente. Kate, muito obrigada. Foi demais, demais, demais. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e que você possa ter muito sucesso aí nos seus novos projetos, nos seus novos caminhos, que esse ano de 2020, que ainda não acabou, Não, você possa ainda alcançar, assim, plenitude na sua vida, tá? Vamos tirar uma isso. fotinho? O que você acha? Vamos, vamos. Vamos, Ingrid, pessoal, tirem antes da gente fotos. tirar uma fotinho, deixa eu te agradecer Tá, imensamente pelo convite. Mais uma vez me imagine. sinto honrada, muito feliz. É muito bom nós empoderarmos mulheres e sempre que tivermos oportunidades falar desse assunto que é tão delicado, mas ao mesmo tempo muito importante aí na orientação e na ajuda das mulheres. Um beijo a todos que estão aqui na sala, nos assistindo, nos Um beijo. prestigiando nessa noite e que Deus abençoe a todos. Olha, deixa eu só ler um comentário que eu acho que ainda tem um Oi. tempinho aqui da minha amiga Janaína.
Janaína, um beijo para você. Você sabe que eu amo você, né? E ela comentou bem legal, ó. Eu, há 11 anos atrás, passei por uma situação de violência doméstica e consegui sair fora do relacionamento. Graças a Deus. Que Parabéns, bom. Janaína. Que Parabéns bom que poder você. comemorar. É isso aí, que você, Janaína, sirva aí de exemplo para muitas mulheres que estão sofrendo aí no nosso Brasil, aí no nosso mundão afora. Então, que você Que seja bom. aí, então, um exemplo de ajuda aí para essas mulheres. Parabéns Vamos pela tirar foto? força e pela coragem, porque tem que ter muita coragem. Exatamente. Pessoal, tirem fotos nossa e manda lá no nosso direct, tá bom? Pra gente postar e compartilhar bastante. É isso Um aí. beijo. Beijo para vocês, uma ótima noite. Ah, a gente vai tirar foto, A né? foto, Peraí, eu tô aqui, pra... ó. Acho que Prontinho. foi, né? Um beijo para todo mundo, muito obrigada, tá bom? E sigam, Amém. nos sigam aí para dar continuidade ao nosso trabalho. Um beijão. Isso. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.